primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Em segundo lugar, agradecer a você que assiste aos meus vídeos. Sejam muito bem-vindos ao canal Cleo Jampa. Hoje nós vamos falar sobre um assunto de extrema importância, não só para as pessoas que vivem na igreja, que são cristãos, mas é um assunto que abrange toda a massa, toda a população brasileira e mundial, né? Porque esse assunto tem afligido a todos. Amém? E nós, como temos uma preocupação muito grande com o corpo de Cristo, com o membro do corpo de Cristo, nós procuramos nos atualizar para trazermos os assuntos de extrema importância, como esse que nós vamos falar, para dentro da igreja, porque essas coisas com certeza acontecem dentro da igreja. Nós vamos usar uma revista, que é a revista da editora Betel, né? Que tem como tema geral, o tema central, Enfermidades da Alma 2. E o assunto que nós vamos falar hoje é reconhecer e lidar com casos de bipolaridade. Reconhecer e lidar com casos de bipolaridade. Tá bem? O primeiro objetivo dessa lição, os 3 primeiros objetivos dessa lição, em primeiro lugar, mostrar o que é bipolaridade, né? Nós vamos descobrir como é que nós podemos identificar na pessoa uma pessoa que está com essa doença, que é uma enfermidade na alma, chamada de bipolaridade. E, em segundo lugar, o segundo objetivo da lição é ensinar como identificar as características da bipolaridade. E, em terceiro lugar, apresentar a similaridade e sintomas, amém? Então, ela é similar a alguma coisa e tem sintomas que parecem com alguma coisa. Exatamente sobre isso que nós vamos falar e nós vamos descobrir. Reconhecer e lidar com casos de bipolaridade. Amém? A introdução diz o seguinte: nessa lição estudaremos acerca de um transtorno de humor que tem causado muita confusão na cabeça das pessoas, devido à dificuldade de convivência com indivíduos que sofrem com o transtorno bipolar. Então, o transtorno bipolar, a pessoa, por exemplo, se você tem uma família grande, mas você tem uma pessoa que sofre com esse transtorno bipolar, você vai ter uma grande dificuldade de conviver com ela e ela de conviver com você. Amém? Porque é uma enfermidade na alma. E só existe duas soluções para esse problema. Uma é a oração, a leitura da palavra, né? O ensinamento bíblico, sendo acompanhado de perto por uma pessoa espiritual, uma pessoa preparada, uma pessoa que tem um Espírito Santo dentro dele, vai estar sempre orando por ele, lendo a Bíblia, você entendeu? Isso é importante, que isso vai ajudar, porque a palavra de Deus, ela cura, liberta, você entendeu? A oração tem poder para curar e para libertar também. Em nome de Jesus Cristo, tudo funciona. E a segunda opção é o tratamento com um especialista na área. Amém? Pois bem, o primeiro ponto diz o seguinte: reconhecendo o que é bipolaridade. Vamos ver o que é bipolaridade? O transtorno bipolar, conhecido como transtorno maníaco depressivo, também é chamado de transtorno de humor. O bipolar apresenta um comportamento no qual as variações de humor ocorrem com episódios de bom humor, tristeza e irritabilidade. Na fase maníaca, o indivíduo está muito feliz e com ânimo elevado. Na depressiva,
muito triste. Então veja só, ele tem duas fases. Ele tem uma fase em que ele está feliz, que é a fase maníaca, e ele tem uma fase que ele está muito triste, que é a fase depressiva. Amém? A fase depressiva. A pessoa que tem transtorno bipolar, ele tem duplo comportamento, entendeu? Duplo comportamento. Às vezes ele está alegre e às vezes ele está triste. Amém? Uma pessoa que tem bipolaridade, ele pode surtar a qualquer momento, se não fizer um tratamento correto, entendeu? Ele pode surtar a qualquer momento e até matar pessoas da própria família dentro de casa sem saber o que fez. Por quê? Porque ele tem uma doença na alma que tira a sua sobriedade, entendeu? Tira a sobriedade do ser humano. Aconteceu isso lá na cidade de Maceió, né? Uma pessoa surtou e matou outras pessoas da família, você entendeu? Matou sem saber o que estava fazendo. Aí depois se matou. Então, para você ver o dano que a bipolaridade pode trazer dentro de uma família. Se você tem uma pessoa que sofre de bipolaridade na sua família ou dentro da igreja que você frequenta, procure ajudar, orando, pregando a palavra, aconselhando e, se possível, não tiver outro jeito, levar um profissional competente na área para que ele possa estar ajudando essa pessoa a se livrar dessa doença. Amém? Tudo tem cura quando o tratamento adequado é feito de forma correta. Pois bem, vamos continuar então. 1.1. Como se apresenta a bipolaridade? Como é que ela chega na pessoa? Quando a pessoa percebe que outro está com a bipolaridade, que é uma doença da alma. Em alguns casos, as frases maníaca ou hipomaníaca podem se sobrepor à depressividade, provocando o que chamamos de estado misto, ou seja, ele pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, você entendeu? E no caso aí seria um estado misto. É quando você faz uma coisa e coloca dois ingredientes. Aí aquela coisa fica mista, entendeu? Essa doença, a pessoa pode ser acometido dos dois estados, tanto do estado da tristeza como do estado da alegria junta. Amém? Veja só, vou ler de novo. Em alguns casos, as frases maníaca ou hipomaníaca podem se sobrepor à depressiva, provocando um estado que nós chamamos de estado misto, apresentando algumas características e sintomas que são comuns em indivíduos que sofrem com a bipolaridade. Quando o indivíduo apresenta um quadro de inquietação que é associado à mania ou hipomania e de falta de interesse ou de prazer associado à depressão. Então, a pessoa que é bipolar, ela muitas vezes entristece de uma forma que ela perde o amor pela vida, ela perde o interesse pelas coisas, ela não quer ir na igreja, ela não quer sair de casa, ela não quer se alimentar, ela tem medo de tudo, ela só vive em cima de uma cama, prostrada em cima de uma cama, tem medo de todas as coisas, entendeu? Se vê um policial na rua, tem medo, o policial não vai fazer nada com ele, mas ele tem medo, você está entendendo? Ele tem medo de sair até na porta de casa. Todos esses sintomas, ele pode acometer uma pessoa que é bipolar, porque isso é uma enfermidade na alma que o quadro vai alterando a cada dia e vai transformando em outras doenças mais sérias, você entendeu? Se não houver tratamento. Toda doença da alma, quando não é tratada, ela vai se movimentando,
se movimentando e vai adquirindo outras doenças que vai se juntando a ela até vir uma esquizofrenia. A pessoa pode chegar a um quadro esquizofrênico ou loucura, que é a mesma coisa. Você entendeu? Isso acontece com pessoas normais como nós, que somos sóbrios, não bebemos, não fumamos, não jogamos, não fazemos nenhum tipo de extravagância com o nosso corpo físico, e acontece principalmente nas pessoas que usam entorpecente, bebida, cigarro. Muitas vezes isso afeta a mente, né? E a mente está ligada ao coração, né? E a alma, né, da pessoa. E a alma fica enfermada por causa dos vícios. Os vícios também podem levar a pessoa a ter uma enfermidade na alma. Portanto, é importante, é muito importante vigiar nesse sentido, em relação aos seus filhos que estão começando a crescer agora, que está entrando na fase da puberdade, né? Não tem aquele conhecimento profundo de Deus, não tem aquela intimidade com Deus lá no profundo, então está vulnerável, né? O inimigo, ele entra na brecha da doença, viu? Tem que ter cuidado, todo cuidado é pouco. Ele desenvolve um quadro de angústia, que é um sintoma do estado misto. Porém, nem sempre o surgimento deste sintoma é um sinal de bipolaridade. Somente o profissional adequado pode fazer um diagnóstico correto. Em momentos de angústia, devemos buscar paz em Deus. Amém? Que é bom. E uma fortaleza no dia da angústia. Então, o que nós temos que fazer? Se a pessoa apresentou esse tipo de sintoma, que você acha que é uma bipolaridade, mas você não tem certeza, é preciso fazer exames, né, e saber. Então, o que você faz? Leva para o médico. Chegar no médico profissional, está acontecendo isso, com o meu filho, ou com um parente meu, ou comigo mesmo, e eu preciso descobrir o que é isso que está acontecendo na minha vida. Então ele vai fazer todo o diagnóstico, né? Você entendeu? Ele vai fazer todos os exames adequados, e ali, através dos exames, ele vai descobrir qual é o seu problema. Entendeu? Ele vai descobrir qual é o seu problema. E aí o que vai acontecer? Ele vai dizer, bom, ele realmente é bipolar, mas ele precisa fazer isso, para ele ficar bom. Amém? E aí o que vai acontecer? Um processo, né, de um tratamento com um profissional na área que entende dessas coisas, né? Esses profissionais, eles são pessoas aprovadas por Deus. São homens que Deus usa para nos curar, porque tem muita coisa que Deus vem e cura a gente. Amém? Mas já tem coisa que Deus usa a medicina para nos curar. Deus usa os médicos, entendeu? Para nos curar. Deus usa os laboratórios para desenvolver as vacinas. Então, Deus deu sabedoria ao homem, para que o homem, através da sua inteligência e sabedoria de Deus, busque uma solução para os problemas da humanidade na área de saúde. Então é necessário procurar um profissional. Amém? Pois bem, como vimos, nem sempre um quadro de angústia está associado ao tratamento bipolar, ou seja, a pessoa pode estar angustiada por outra coisa, por um problema que ela passou, por um relacionamento perdido, né, por uma separação, entendeu? Aquela angústia pode ser uma angústia passageira, né, uma tristeza de momento, mas depois vai passar, né? Mas já tem alguns casos que realmente é bipolaridade. Quando o caso se repete muitas vezes, aí é hora de procurar um médico. Existem diversos motivos que pode desencadear este estado de angústia. Entretanto, ao percebermos tal comportamento em algum irmão de nossa igreja, devemos ajudá-lo a entender a necessidade de buscar ajuda através de um tratamento adequado. Nossa atitude de ajudar
o próximo deve sempre ser precedida e acompanhada de oração, inclusive para que o Senhor nos dirija e nos conduza também quando lidamos com pessoas relutantes em buscar tratamento. Amém? Nós vamos parar aqui, a nossa primeira parte vai parar aqui, certo? E depois nós vamos continuar. Amém? Depois a gente continua. Então veja só, preste atenção. O que é necessário fazer? Procurar ajuda, claro. Mas antes de você procurar ajuda, chega no irmão, o irmão está doente dentro da igreja, vá até a casa do irmão. Não é normal uma pessoa ser cristão e não vai na igreja porque só vive com um problema, só dormindo, através de medicamento, você entendeu? Não consegue ir na igreja. Quando consegue ir na igreja, a gente nota que o comportamento é diferente. Então esse irmão está precisando de ajuda. E muitas vezes a igreja, por falta de discernimento dos espíritos, não entende a situação do irmão. Você está entendendo? Não entende. Tem igreja que nem visita, a verdade é essa. Mas veja que o irmão está precisando da nossa ajuda, da ajuda da igreja. Precisamos estar atentos dentro da igreja. Atentos. Está entendendo? Atentos dentro da igreja. Precisamos estar em comunhão um com o outro, pronto para receber a ajuda do outro. Não vamos dar uma de egoísta e achar que nós podemos resolver todos os problemas da igreja sozinho, não. A igreja tem um corpo de obreiros que é para isso, para discernir o que está certo e o que está errado, para ajudar o irmão que está doente. Você entendeu? Então, analise uma coisa. Se você for sozinho, você não vai conseguir, não. Mas se você reunir o seu corpo de obreiro, sentar, pegar uma revista dessa que eu estou dando esse estudo agora, tá entendendo? Dar uma aula aos seus obreiros, um curso de obreiro, certo? Em todas as áreas, né? Na área da bipolaridade, esquizofrenia, em tudo que tem dentro da igreja, para que os obreiros estejam atentos. Na hora que acontecer um problema dele, chega lá para o seu pastor e dizer: olha, pastor, eu estou notando que tem uma pessoa aqui dentro que ele está com problema. E nós precisamos reunir algumas pessoas da igreja, né? E orar por ele, conversar com ele, aconselhar ele, orar e ver, tentar descobrir o que ele tem realmente. Porque se for o caso de oração, nós vamos orar. E se não for, nós vamos ajudar o irmão a chegar até um profissional competente na área. Porque nós, obreiros da casa do Senhor, somos responsáveis pelas ovelhas. Amém? Pelas ovelhas. E a carga não pode ficar só nas costas do pastor, não. Toda a igreja tem que ajudar. Você entendeu? E se tiver algum pastor que acha que deve resolver tudo sozinho, então começa a mudar o seu jeito de ser. Porque Moisés tentou fazer isso e quase ele tinha uma depressão. Se o seu sogro Jetro não chegasse e falasse para que ele dividisse a tarefa com outras pessoas, e Moisés criou um grupo de 30, 40 e 100 pessoas. E essas pessoas começaram a ajudar ele, a aconselhar aquele povo. Porque Moisés todo dia não tinha tempo para nada. Era só sentado aconselhando o povo. Qualquer briguinha que tinha entre marido e mulher, ia para Moisés, entendeu? E Moisés já estava quase adquirindo uma depressão, um problema, uma enfermidade na alma, porque estava cansado de resolver problema. Então, com tanta gente sábia, Moisés treinou pessoas e formou grupo de 30, 40 e 100. Foi que ajudou ele. A mesma coisa é hoje dentro das igrejas. Nós temos que contar com os nossos obreiros. Precisamos contar com eles. Amém? Muitas vezes um obreiro chega e fala alguma coisa e ele arruma até problema na igreja, né? Como no meu caso eu já arrumei alguns problemas dentro de igreja. Mas muitas vezes nós falamos para o bem da igreja. Não é porque nós queremos passar na frente do pastor de forma nenhuma. Nós que estudamos a Bíblia, nós sabemos que o pastor, ele está à frente da igreja e que ele merece toda a honra e todo o respeito da nossa parte. Amém? Mas chega uma hora que é necessário que alguém se levante. Porque o próprio Espírito Santo, ele nos impulsiona a levantar e a falar algo. Você entendeu? Para quê? Para despertar. Você entendeu? É só isso. Você está entendendo? O que adianta você ter uma igreja, a igreja doente, apática, que não entende a palavra de Deus? Você entendeu? São um monte de irmãos que
está com problemas, em vez de buscar estudar a palavra do Senhor para resolver os problemas, não. Elas recua dos cultos mais importantes, como por exemplo, escola bíblica dominical e culto de doutrina. E aí o que acontece? A gente estuda sobre tudo isso na escola dominical, coisa que pode ajudar a nossa família, ajudar os nossos filhos, e vocês perdem esses estudos. Você está entendendo? Aí o que vai acontecer? Vem as doenças na alma. Por quê? Porque o povo de Deus tem perecido por falta de conhecimento da palavra de Deus. E tem muita gente que louva bem, tem muita gente que profetiza bem, que fala bem em línguas, mas tem dificuldade de entender a Bíblia. Então só existe um jeito para que você entenda, contando com a ajuda de um professor de escola dominical, de um pastor mais experiente, de um obreiro que possa lhe ajudar. Através de quê? Dos estudos da palavra do Senhor. Tudo que existe no mundo está dentro da Bíblia. Tudo que existe no mundo está dentro da Bíblia. Depressão, bipolaridade, tudo isso aconteceu com homens e mulheres de Deus. Mas as pessoas não querem aprender. Esse estudo aqui, enfermidade da alma, ele foi tão bem aceito que a editora Betel lançou duas revistas, Bipolaridade 1 e Bipolaridade 2. Enfermidade da alma 1 e enfermidade da alma 2. Você entendeu? Por quê? Porque a igreja gostou, as igrejas aceitaram. Aqueles que estão com Cristo e que estão com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, gostaram. Por quê? Porque agora eles têm uma estratégia de saber se seu filho tem algum problema ou não. Amém? Então isso é muito importante para nossas vidas. Essa é a nossa primeira parte. Vamos ficar por aqui. Daqui a pouco nós voltamos com tipos de bipolaridade. Que Deus os abençoe. Não esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho, para que possamos estar enviando a você os nossos estudos bíblicos e as nossas pregações. Quero também enviar um forte abraço a você que está me assistindo agora pelo Instagram. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente, a sua e de sua família. E dizer a você o seguinte: você que não conseguiu ver o vídeo, mas alguém viu e comentou com você, vai estar no canal do YouTube, no canal Cleo Jampa. Você pode ir lá que vai estar o estudo completo. Essa é a primeira parte, mas eu vou estar trazendo a segunda, a terceira e a quarta parte. Que Deus os abençoe.